aqui e encontrar vocês. Muito legal. Bem, nós estamos aguardando a nossa palestrante aqui. Está a caminho, mas ela São Carlos é uma cidade muito grande, né? Ela se perdeu aí. Mas ela está chegando. Enquanto ela não chega, eu quero dizer algumas coisas para vocês. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós representamos? Cada um de nós, nós temos em torno de nós, algo que é como se fosse uma atmosfera espiritual. É a nossa aura. Vocês já todos devem ter ouvido falar na aura, né? A aura é uma emanação do nosso perispírito que circunda todo o nosso corpo. Essa aura, ela faz o seguinte: ela mostra para o médium que seja vidente, em alto grau, e também para os espíritos desencarnados, mostra para eles tudo o que nós somos. Então, no mundo espiritual, não tem como a gente estar enganando os espíritos, porque basta eles observarem a gente e ver pelo aspecto da nossa aura quem nós somos. Se caso a gente, por exemplo, tem uma aura brilhante, luminosa, com cores agradáveis, tudo, é porque os nossos sentimentos exatamente refletem coisas boas. Mas se porventura ela tem um aspecto desagradável, com qualquer uma coloração que seja de aspecto desagradável, por exemplo, já se sabe que a entidade, que a pessoa, que aquele espírito é realmente um espírito ainda necessitado, um espírito está infeliz ainda nas suas atividades. Então é bastante importante que a gente entenda isso. Saibam o seguinte, que às vezes as pessoas chegam para a casa espírita e acham que vem aqui, não, eu vou lá porque eu vou tomar um passe. As coisas não funcionam bem assim. Vou lá para tomar um passe, sabe? Por quê? Porque nesse ambiente onde nós estamos, antes de nós chegarmos aqui, a espiritualidade já cuidou desse ambiente, já tratou, já higienizou espiritualmente esse ambiente. Então nós estamos num ambiente sadio espiritualmente. E quanto mais tempo nós estamos aqui, melhor para nós. Nós absorvemos isso de uma maneira muito mais tranquila e mais eficiente. Então as pessoas às vezes pensam que é tomar um passe, como se ele tomasse um remédio e vai embora. Então não é isso. Quando a gente toma um passe, a gente está incorporando energias que o mundo espiritual passa para nós, mas que nós precisamos estar aptos, precisamos estar receptivos para receber essas energias do plano espiritual. Para isso, nós quando vimos para a casa espírita, nós procuramos nos ornar, não com joias, não é nada, mas nos ornar com bons sentimentos, nos ornar com boas intenções, vendo em todas as pessoas que estão aqui, irmãos e irmãs nossos, que estamos em caminhada comum em direção a Deus. Nós estamos nessa caminhada, todos nós juntos estamos nessa caminhada. Então, é importante que a gente saiba que a presença aqui é relevante e não é apenas chegar, às vezes, alguns, a gente observa isso, e às vezes chegam depois, aparece que começou, aparece que está acabando aí, a pessoa chega para o passe porque acha que tomar um passe é importante. Não é um passe pessoal, não é só o passe que é importante. Nós precisamos estar preparados para isso, preparados para recebermos o passe, que é uma transfusão de energia. É uma transfusão de energia. O médium passista, antes de ele vir para o trabalho, ele se preparou durante o dia, ou seja, ele esteve procurando manter seus padrões vibratórios em alto nível, esteve com boas leituras, não permitiu que neste dia, por exemplo, por pior que ele possa ter momentos ruins, não permitiu que esses sentimentos aflorassem e se transformassem em palavras ou atitudes inconvenientes. Ele buscou o auxílio do plano espiritual para que chegasse aqui em plenas condições de fazer uma passagem desse material, desses frutos espirituais que ele possui, para cada um de nós que vamos nos valer do passo. Olha que eu vou chegar aqui. E então é importante que a gente tenha isso em mente. O que nós fazemos? Muitas pessoas
não têm condições de vir ao centro, mas estão necessitadas por doença, por uma série de problemas, conflitos de toda ordem, não é? Que a pessoa pode estar com esse problema. Então a pessoa chega lá e põe o nome da pessoa. Mas o que acontece? Quando a espiritualidade vai até esse local para fazer o atendimento, nem sempre ele encontra um local receptivo, um local agradável para ele poder ajudar. Ou seja, às vezes a pessoa está lá, pode estar discutindo com o outro, pode estar vendo um filme, por exemplo, inconveniente, pode estar ali com uma discussão. Isso, por mais que a espiritualidade queira ajudá-lo, ele está como se estivesse isolado, ele não consegue. Então é importante que quando vocês deixarem os nomes aqui no livro, avisem a pessoa cujo nome vocês estão deixando, para que ela se prepare nesse dia, aguarde, vai assim, olha, das 15 para as 8, das 7h30 até umas 8h30, fique concentrado, fique lendo um bom livro, fique com pensamentos positivos, ore, peça a Deus, peça a Jesus que te ampare, que te ilumine, porque isso vai somar forças daquela criatura que está socorrendo do Espírito e também daquele que está recebendo. Aí a ação é muito mais eficiente. Quando nós vamos receber um passe, por exemplo, entramos na sala de passe, né? Sentamos lá bonitinho para receber o passe. Se caso eu tiver, isso aqui não vale nada, conheço esse cara aí, que é ele para me ajudar. Não é nada. O que eu estou fazendo? Eu estou criando entre eu, o passista, aquele que vem em busca de socorro, e o passista que está me atendendo, estou criando ali uma espécie de anteparo, alguma coisa que impede que aqueles fluidos bons que o passista está transmitindo cheguem até ele. Ou seja, bate e volta, não consegue chegar até ele, não o ajuda. Aí a pessoa fala assim, não, mas não, passe para mim, não adianta nada. Então, você se preparou para tomar o passe? Em casa, você, na hora que você ia discutir com o seu marido, com a sua mulher, você para um bocadinho e fala assim, puxa vida, a discussão não vai levar nada. Vamos deixar tranquilo o dia de hoje, pegou um livrinho qualquer lá, leu uma página boa, começou, ligou a televisão, está lá um comentarista falando de morte, de guerra, falando de assassinato e tal. Em vez de ele ficar cultivando aquilo, ele vai mudar para qualquer outro lugar, outro canal, onde ele possa ouvir uma coisa melhor, mais sadia. Isso lhe dá uma tranquilidade de espírito que o prepara para receber a boa influenciação do espiritual. Então entendam isso aí, queridos irmãos, que nós temos a nossa parte a ser cumprida, a ser realizada. Não basta, na verdade, a gente querer simplesmente. Aí a pessoa fala assim, pois lá em casa o ambiente está ruim em casa, né? Só discussão, só briga, um não entende o outro, tal, uma coisa e outra, e precisa fazer um trabalho em casa para resolver o problema lá, tal. Para resolver o problema. Se caso a pessoa não fizer a parte dela, talvez o problema não se resolve. Por quê? Porque cada um de nós, eu disse para vocês, tem aquela aura, e aquela aura está impregnada, vamos dizer, de bons sentimentos ou maus sentimentos. Está com um aspecto bonito ou um aspecto desagradável. Enfim, é uma pessoa que você gosta de estar perto e vocês devem estar controlados perfeitamente, que as pessoas têm certas afinidades, né? Afinidades. Puxa vida, legal também aquela mulher, legal aquele homem e tal, conversar com ele ou com ela e tal, e faz bem, porque está uma sintonia vibratória dos dois. Isso faz bem, isso é verdadeiro entre o casal, é verdadeiro entre os companheiros de trabalho, é verdadeiro até mesmo com quem não conhece. Você encontra uma pessoa e já fala, puxa, é simpatia, né? É simpatia. Entretanto, outros é justamente o contrário. Por que nós não fazemos então uma reformulação na nossa casa? Criarmos na nossa casa um ambiente agradável espiritualmente.
Por que nós escolhemos um dia por semana só para fazermos o Evangelho do Lar na nossa casa? O que é o Evangelho do Lar? Nós pegamos e escolhemos um dia por semana. Um dia. Escolhemos a hora que a gente quiser, que é mais fácil. Nós nos rodeamos dos nossos familiares e se algum não quiser participar, não se vai obrigar, deixa ele quieto, fazer o que ele quiser, mas aqueles que estiverem vontade vão participar com a gente, tá? Então, participando daquele trabalho, daquele Evangelho Lar, a gente faz com que o ambiente nosso fique harmonizado. Estando harmonizado, a gente está com ele sadio, bom. Os bons espíritos terão facilidade de chegar ali e atuar. Certo? Muito bom. É o recado que eu tinha para vocês, enquanto nós aguardávamos a chegada da nossa irmã, que aí está. Então, por favor. Está chegando? Está chegando? Tá? Bom, pessoal, boa noite. Vou passar também mais um recadinho para vocês. A gente tem aqui o nosso COEM funcionando todas as segundas-feiras de maneira presencial, das 8 horas às 21h30. Como o senhor Almeida comentou, é importante, né, a gente vir para os trabalhos de passe, vir participar das palestras para a gente melhorar o nosso conhecimento, aumentar a nossa conexão com o plano espiritual. Porém, para a gente modificar de fato o nosso interior, né, para sermos pessoas melhores, pessoas mais evoluídas, a gente também precisa estudar, compreender um pouco mais o funcionamento do plano espiritual. Então, vamos ser um meio mais simples. O trabalho de passe, as palestras, elas servem como se fosse um remédio, um paliativo que vai te ajudar nas dores que você está sentindo. Mas a cura mesmo, ela vai vir através da modificação, daquilo que vem de dentro de você. Então, ou seja, vir participar dos passes, das palestras, é o começo, mas o principal mesmo é a gente se engajar e procurar esse estudo. Então, a nossa casa oferece essa oportunidade para todos. Então, o COEM, o curso de orientação e educação mediúnica, na qual vocês são convidados a participarem e conhecer conosco um pouco mais, né, da doutrina espírita, se aprofundar nesses conhecimentos. Além disso, tem também a evangelização infantil, que ocorre também no mesmo horário. Então, muitas vezes a pessoa fala, poxa, né, quero fazer o COEM, mas não tenho quem deixar meus filhos, meus netos e sobrinhos. Nós temos também as evangelizadoras que já fizeram o COEM, já estudaram conosco e participaram dos trabalhos da casa, que estão totalmente preparadas para participar nessa evangelização infantil. Então, é um convite para vocês. Venham estudar com a gente toda segunda-feira, das 8h21h30. Quero convidar então a nossa oradora para fazer o favor de chegar e dar o seu recado para nós. Está sendo aguardado com ansiedade. Pode chegar, por favor. Dona Nilza, a senhora fala no microfone, por favor? Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho um atraso porque a gente não estava achando assim. Mas, graças a Deus, estamos aqui e a gente vai trazer a mensagem que a gente queria trazer mesmo, né? Não se preocupem que a gente dá uma encurtada para a gente não ultrapassar o horário, né? Que é muito importante. Meu nome é Nilza Melo, sou de Araraquara e sempre trabalhei como espírita, nasci, na verdade, no centro espírita, num lar de pessoas espíritas e eu estou até hoje aqui, graças a Deus. Feliz aquele que tem o conhecimento da doutrina espírita.
Porque Jesus anda sendo um ilustre desconhecido, infelizmente. Nem no Natal se fala de Jesus. Está virando uma festa pagã. E infelizmente, sem Jesus, não há evolução. Então eu me propus nesses anos finais da minha vida aqui na Terra, de falar um pouco de Jesus para as gerações que vêm vindo. E hoje eu escolhi a parábola dos 2 filhos. Uma parábola até que não é muito conhecida, tendo em vista que as pessoas não estão estudando muito Jesus. Tomara que vocês conheçam a sobeja, porque ela é muito importante. Então um homem tinha 2 filhos. Chamando o primeiro, disse-lhe: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Irei, Senhor, retrucou o filho, mas não foi. Chegando-se ao segundo, disse-lhe o mesmo, isto é, vai trabalhar na minha vinha. Este, porém, retruca, não quero ir. E mais tarde, tocado de arrependimento, ele foi. Então, nós, analisando esse ponto, que é muito importante, nós vamos ver que os personagens desta parábola são um pai e 2 filhos. O pai, meus irmãos, ele simboliza Deus, que é a imagem da divindade. Os 2 filhos personificam os homens em geral. O pai dirige um apelo, preste bem atenção nessa palavra apelo. Ele dirige um apelo que era para eles irem trabalhar na vinha. O primeiro acolhe o convite, prometendo atendê-lo, mas fica só na promessa. O segundo declara abertamente que não irá, a princípio. Porém, mais tarde, refletindo, arrepende-se e vai. Então, nós temos aqui nessa parábola alguns aspectos a considerar. Eu gostaria de dizer aos nossos irmãos presentes que eu não sou oradora, eu sou professora. Eu tenho uma mania de professora. Então, o primeiro aspecto que precisa ser considerado é que a parábola, ela põe em evidência as 2 mentalidades religiosas de todos os tempos. A mentalidade aparente e a mentalidade real. A mentalidade aparente, meus irmãos, é aquela que se manifesta em intenções, em promessas, em aparências, exterioridades, cultos cerimoniais, simbolizada pelo filho, que disse que iria e não foi trabalhar na vinha. Na verdade, ele não ajudou a produzir nada. Isso aqui simboliza aquela pessoa que tem religião, frequenta uma casa religiosa, mas não vivencia os ensinamentos. E na verdade não é bem isso. Cristo não veio só para trazer a teoria, mas ele trouxe a teoria para ser vivenciada. É assim que nós vamos evoluir. A mentalidade religiosa real é aquela que se revela em fatos concretos, no procedimento, na conduta retilínea ditada pela consciência dos adeptos. É, naturalmente, aquela que produz frutos abundantes e maduros e que está simbolizada pelo filho, que a princípio nega-se a ajudar na vinha, mas depois se arrepende, pensa melhor e vai. Assim, meus irmãos, acontece conosco. Quando nós adentramos uma casa religiosa, nós vamos aprendendo os ensinamentos. No caso, vamos falar do Cristo, do Espiritismo, Só que a gente ainda, às vezes, não está amadurecido para entender aquela mensagem que está sendo trazida ali, que a gente vai aprendendo, com os estudos,
gente não coloca em prática logo no começo. Porque a verdade é assim, a gente tem que entender uma ideia, eu tenho que amadurecer aquela ideia para poder colocá-la em prática. Então, a religiosidade nossa, ela tem que se transformar em ação. Caso contrário, não resolve nada. Então, veja que perguntaram para Galileu, quantos anos ele tinha. Ele já velho, de barbas brancas, ele disse de 8 a 10. De 8 a 10 anos. Mas como? Você está velho? Não pode ser de 8 a 10 anos. Não, mas 8 a 10 anos eu tenho para produzir mais frutos aqui na terra antes de eu partir. O que passou, se eu aproveitei, tudo bem. Mas se eu não aproveitei, qual o tempo que eu perdi? Isso nos leva a entender, meus irmãos, que a ociosidade é estagnação. Então, quando eu entro, por exemplo, aprendo verdades espirituais, eu devo aplicar essas verdades espirituais no dia a dia, na mudança da minha conduta. E na verdade, a ociosidade, ela é estagnação. Uma pessoa que, não vou fazer nada hoje porque eu estou cansada. Eu não vou ao centro. Tem que dar passe, mas tem outros passistas lá. Então, para que eu vou fazer isso? Vou ficar na minha casa, está chovendo, está melhor aqui, hoje está frio. Então, a pessoa não se mexe para nada. Nem para ajudar o outro. Nem para ajudar ser útil a alguém, E acontece que ele fica parado ali, e nós sabemos que ociosidade é estagnação, e que vida é movimento, e que movimento é mudança. Então, se eu tenho conhecimento das leis de Deus, eu preciso colocar esse conhecimento em prática, sair de mim mesma e procurar me modificar, ajudar, exercer um trabalho para o bem, e assim eu vou operar mudanças na sociedade em geral e vou operar mudanças em mim mesmo, porque nós temos que nos mudar. Se nós somos cristãos, não basta dizer, bater no peito e dizer que ama a Deus, eu sou cristão, e não põe nada em prática. Então veja, meus irmãos, que a verdadeira religiosidade, a religiosidade real, é justamente aquela que se transforma em ação. Quando o rapazinho lá, o filho, disse, eu não vou, e mais tarde ele foi, é porque ele pensou. Porque nós recebemos os ensinamentos, existe todo um período de assimilação desses ensinamentos. Esse rapaz que disse que não ia e foi trabalhar na vinha, ele já era uma pessoa amadurecida, já tinha um amadurecimento do senso moral, um pouco mais que o outro que ainda tinha, que ele disse que ia trabalhar e não foi. Então ele não produziu nenhum fruto. Esse daí teria que amadurecer mais ainda. Então veja que eu tenho que produzir frutos em abundância quando eu estou com Jesus, quando eu aplico os seus ensinamentos e eu saio de mim mesma para ajudar a sociedade, ajudar o meu irmão, porque essa é a lei do amor. Deus nos criou simples e ignorantes, porém perfectíveis, e nós temos, meus irmãos, que nos ajudar na nossa perfeição, na nossa plenitude, na nossa redenção, porque todos nós seremos anjos e arcanjos um dia, mas tudo depende de nós, porque existe toda uma teologia que diz que Deus criou o anjo como ele é. A doutrina espírita acredita no anjo, mas ele é o que
angelitude. O Espírito de verdade disse que nós é que construímos a nossa própria imortalidade. Quer dizer, tudo depende de nós. Se quisermos encontrar a felicidade um dia, nós temos que trabalhar para isso, sempre usando a inteligência para o bem. A inteligência foi criada para o bem. Quer dizer, Deus nos deu esse atributo, essa inteligência, que é para ser canalizada para o bem. Então nós perguntamos, então, tem a religiosidade aparente, a religiosidade real. Então, onde estão os cristãos? Né? Aí é que nós temos que procurar ver onde é que se acham os cristãos. Muito bem, se nós quisermos, meus irmãos, saber onde estão os cristãos, devemos procurá-los, não entre aqueles que batem no peito, dizendo Senhor, Senhor, e não aplicam seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, mas no meio daquelas pessoas cujos atos reflitam o espírito de justiça, de tolerância, renúncia, perdão e fraternidade, que são características do verdadeiro cristão, independentemente da religião que professa. Então, meus irmãos, às vezes, né, a pessoa não professa religião nenhuma, ela não tem religião nenhuma, não frequenta nada, nenhuma igreja, mas faz muito bem para os outros. Então, ele tem uma religiosidade dentro de si, e isso daí, naturalmente, que é uma criatura que está com Deus, ela pratica a caridade, independente de religião. É claro que o religioso, quando ele pratica a caridade, ele faz o bem, é claro que ele está evoluindo e ele pode ser considerado cristão, porque ele coloca a fraternidade em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, e ele segue, sobretudo, aquilo que está lá em Kardec: fora da caridade não há salvação. Então, onde está o cristão? É aquele que cumpre os ensinamentos de Deus, de Jesus. É aquele que faz o bem. É como dizia o Chico Xavier: se você quer ser feliz, você tem que fazer a felicidade dos outros. Então, só desta forma nós vamos encontrar um reino de felicidade. Por isso que fala, felicidade não é desse mundo. Porque esse mundo, eu até posso ser feliz se eu cumprir com as minhas obrigações. Eu posso fazer uma análise do meu comportamento diário, como o Santo Agostinho fazia, que deitava e ficava pensando: será que eu estou devendo alguma coisa para os outros? Será que eu fiz tudo de bom? Então é aquela autoanálise que nós fazemos para nos autoconhecermos, a fim de que possamos ser os verdadeiros cristãos, sempre fazendo bem, sempre pensando no outro, sempre se desprendendo das coisas materiais, que quando a gente desencarna, não precisamos levar as coisas materiais, porque a gente vai levar as boas obras, o que fizermos de bom, de construtivo. É isso que nós vamos levar para o outro lado, porque a gente vai ter que reencarnar, e para reencarnar nós vamos ter de novo coisas materiais, porque Deus vai nos proporcionar toda a matéria que a gente, claro, vai se esforçar, vai estudar, vai trabalhar, vai continuar o progresso, e a gente já vai na próxima encarnação ter as coisas materiais das quais nós precisamos, né? Porque precisamos também das coisas materiais para sobreviver. O que não podemos é pensar, termos pensamentos narcisistas, pensarmos só em nós. Nós temos que pensar no outro, é renúncia. Quando eu me renuncio aos meus prazeres para ajudar os outros, eu estou fazendo
proporcionando alegria aos meus semelhantes, eu mostro que eu sou cristã. Então vejam, meus irmãos, veja se nós estamos fazendo isto que Kardec nos recomendava, e que para que a gente alcance algum lugar no reino de Deus, vamos dizer assim, que a gente sabe que são as colônias, né, felizes, mais evoluídas, que trabalham. O que acontece? Nós temos que ter desempenhado, executado direitinho este lema, que fora da caridade não há salvação. De modo que não importa a religião que tenhamos, no mundo de regeneração, que a Terra está caminhando para isso, o que acontece? Não é uma religião que vai tomar conta das outras, não é nada disso, não é nenhuma seita que vai ser melhor. O que vai ser é uma crença comum. Então, que as pessoas abraçarão num terreno neutro quando eu pensar que Deus existe, que eu tenho um irmão que eu preciso ser fraterna, que eu devo procurar a igualdade entre todos, que eu tenho que procurar a paz, a ajuda. Eu estou priorizando certas características que fazem com que a Terra seja um lugar melhor, um orbe com mais caridade, com uma sociedade mais justa. Então, veja, não é o espiritismo que vai ser a religião do nosso plano, que vai ser de regeneração. Claro que o que ele contém, tudo vai ser lá para frente adotado. Mas as outras religiões, elas têm algumas coisas que, na verdade, elas ainda não entendem, como não entendem o que o Espiritismo traz. Tem coisas que no futuro elas vão deixar de lado por achar que aquilo não tem mais interesse. Não importa, o que importa é a união de todos, é o amor, é o amar a Deus sobre todas as coisas, né? É a paz, buscar a paz, a felicidade dos outros. Assim, um dia nós teremos sim um plano de regeneração. E ele vai evoluindo cada vez mais. E nós sabemos que as pessoas vão evoluindo. Quem não quer aceitar aqui na Terra a ajuda que Deus proporcionou para que aquele espírito viesse aprender, um espírito lá do mundo primitivo, pudesse reencarnar no mundo de prova e expiação, pelo menos para aprender alguma coisa a mais. Aqueles que aprenderem, aproveitarem, terão a chance de voltar para a Terra de novo. E os que não aproveitam, eles vão voltar para o lugar onde eles estavam. Tiveram oportunidade e não aprenderam. E aqui virão também espíritos mais evoluídos. E naturalmente que a Terra vai passando por um processo, né? Entende? E vão habitar aqui os bons, como Jesus prometeu, que na Terra habitariam os bons. Então, ser cristão não é que eu tenho uma religião, sou cristã. Não é de fachada. Ser cristão é ato, é atitude, é autoconhecimento. Eu tenho que fazer reflexão, me analisar, entrar dentro da nossa alma, porque as pessoas se preocupam muito com as coisas da periferia, se preocupam com a tecnologia, né? A periferia que eu falo são as preocupações de ordem material, mas ninguém dá um salto, não mergulha dentro de si para se conhecer. E os irmãos sabem que o espírito, para atingir a perfeição, claro que há uma perfeição relativa, né, com relação à perfeição divina, mas ele tem que desenvolver as duas asas. A asa da instrução, que é da intelectualidade, e a asa da bondade, que é do sentimento. Então nós temos as leis físicas, as leis morais, e nós temos que conhecê-las todas. E sempre não deixando do lado a parte moral que está acontecendo atualmente.
quanto sofrimento isso está gerando. Então, meus irmãos, um outro ponto importante também da parábola é a atitude do pai. Nós vimos sobre a questão da religiosidade aparente, a real, mas nós temos agora que analisar a atitude do pai com relação aos seus filhos. Então, é justamente o que o pai da parábola, que isso aí é simbólico, né? O pai da parábola fez com os 2 filhos, é o mesmo que Deus faz com os seus filhos também. Então, veja que o pai dos meninos não obrigou nada. A atitude dele foi uma atitude de respeito ao livre-arbítrio de cada um. Quer dizer que Deus não cobra nada de nós, mas nós temos que conhecê-lo, conhecer as suas leis, para que nós possamos agir de maneira correta diante das leis divinas, não é? Então, esse é o segundo aspecto em que o pai, ele fez um chamamento, um apelo, eu disse no começo. Vamos prestar atenção nessa questão do apelo. Esse apelo é um chamamento natural, não obrigatório. Deus não obriga ninguém. E fez de modo que eles pudessem, sem constrangimento, aceitar ou não. Teve um que aceitou, mas não foi. O outro não aceitou, mas foi. Deus não impôs nada. Deus não exigiu nada deles. Porque Deus conhece quem são os seus filhos. A gente se preocupa tanto, né? E, no entanto, Deus sabe do que nós precisamos. Às vezes nós nos sentimos desanimados, né? Meio que sem esperança. Mas vejam, meus irmãos, Deus nos criou para a felicidade. Então, tudo que nós passamos agora, as dificuldades, elas são necessárias para o nosso adiantamento moral, e aí nós vamos encontrar a felicidade. Nós queremos tantas coisas, mas o que Deus faz, Ele nos dá não o que nós queremos, Ele dá o que precisamos. E a gente tem que ter paciência, não se revoltar com a vida, porque aquilo tudo vai passar. Mas são experiências necessárias para o nosso aprendizado espiritual, para o nosso crescimento. Então veja que Deus, no caso ali, o pai que tem os 2 filhos, ele está representando Deus e os filhos que somos nós, né? Então, ele não prometeu nenhuma recompensa. Ele não disse para os filhos: vocês vão que eu vou dar um carro do ano para vocês. Ele disse: não, nada disso. Ele não prometeu recompensa. Ele não prometeu punição. Se vocês não forem, vocês vão ser punidos. Então veja que a compreensão divina para conosco, Ele não cobra nada de nós. Deus sabe esperar, porque Ele conhece, meus irmãos, quem somos nós, qual é a nossa capacidade de entendimento, qual é o nosso amadurecimento espiritual, em que grau nós nos encontramos, nos achamos, né? Então Deus faz conosco, Ele chama para o trabalho, mas não impõe nada. Não impõe nada, porque Deus respeita o livre-arbítrio dos seus filhos. Ele nos deu o livre-arbítrio, deu-nos a liberdade de escolha. Que livre-arbítrio é a liberdade de escolha, né? A princípio, nós, quando adentramos o reino nominal, nós temos que encarnar e somos ainda criaturas muito animalescas ainda. Estamos no primarismo, temos tendências de animais, e depois, a gente ainda no começo, a gente não tem capacidade de escolher. A gente não sabe escolher o que é bom e o que é mal, mas a gente é empurrada, vamos dizer assim, num termo bem grosseiro, pelos espíritos, porque o espírito tem que evoluir através das encarnações. Mas vai chegando, ele vai reencarnando, ele vai caindo, levantando, aprendendo. Quando chega num determinado ponto, vem o desenvolvimento da razão. É a hora que o espírito
vai usar a razão para fazer as suas escolhas. Aquele que usa a razão para fazer uma escolha boa, esse daí vai ter só alegria como consequência. Mas quem escolhe o mal vai ter problemas. Mas isso ele vai aprendendo com o tempo. Por isso que precisa muitas encarnações. Não dá para a gente chegar à perfeição com uma encarnação só. Tem N coisas que nós temos que aprender, desenvolver, para que nós possamos chegar à plenitude, a sermos espíritos superiores. Então, meus irmãos, é importante saber que a liberdade de ação tem consequências, né? Porque nós somos livres para escolher o que quisermos, mas aí por trás disso tudo tem que a razão tem que estar ali, ó. Ela é uma censura, ela nos ajuda a fazer as escolhas. Se fizermos escolhas boas, nós vamos ter um mérito para receber o apoio dos bons espíritos. E a graça de Deus. Agora as pessoas pensam, a graça de Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Deus não dá nada de graça. Ele te ajuda sim. Existe uma graça quando você tem mérito. Você tem que adquirir os méritos para você receber as benesses divinas. Então, veja que Deus sabe do que nós precisamos. Se Ele desse tudo de graça, era obra, né? Entende? O pai que dá um carro para o filho, porque ele entrou na faculdade, o filho não sabe quanto custa um carro, a despesa que dá, a manutenção daquilo, ele vai batendo nas árvores. Então é preciso que nós passemos pelos corretivos, pelas experiências, para que a gente possa chegar um dia à perfeição. Então veja bem, Deus, meus irmãos, a cada um segundo as suas obras. Isso aí vocês estão cansados de ouvir dentro do centro. De acordo com as nossas obras, é o que nós vamos ter como consequências. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, vejam que Deus não castiga. Às vezes a pessoa não está bem e ela está sofrendo e fala, mas Deus me castiga, eu não gosto de Deus não gosta de mim, ele me castigou. Deus não castiga, meus irmãos. No Evangelho está escrito assim, cada um é punido naquilo que pecou. Veja que o verbo punir veio do francês, a tradução que a gente tem das obras de Kardec é a tradução francesa. No francês, o verbo punir, que a gente lê punir, significa punir e corrigir. Então, no caso das expiações pelas quais nós temos que passar, para corrigir as nossas falhas do passado e depois fazermos as reparações necessárias, não é que Deus está punindo ninguém, não. Se eu estou sofrendo para expiar, é que Deus está me corrigindo, para eu não fazer mais besteira, vamos dizer assim, para eu não errar mais. Entende? Então Ele está me corrigindo. Eu tenho que passar o que eu fiz o outro passar para valorizar, entende? E saber quanto dói uma saudade, digamos assim. Mas Deus, Ele tem a capacidade de esperar e Ele não castiga, Ele educa. Deus educa. É o Pai todo amoroso que nos educa, não é? Ele não castiga. Os sofrimentos, meus irmãos, na maioria das vezes, são gerados pelas escolhas mal feitas que nós fizemos. Deus não quer o mal para os seus filhos, certo? Ele conhece o temperamento de cada filho, de cada um de nós, e sabe a maneira eficaz para conduzi-los. Então veja que Deus sabe que até onde nós podemos ir, quais são as nossas fraquezas, quais as nossas qualidades, a potencialidade já desenvolvidas, de modo que Ele nos conhece. Então, Ele não tem pressa, Ele
ele espera, ele não impõe isso que nós estamos falando, ele não impõe nada, ele espera, ele aguarda o amadurecimento espiritual de cada um, né? O amadurecimento do senso moral. E ele sabe o caminho que os seus filhos vão trilhar. Então, e sabe também que os seus filhos vão superar as deficiências quando eles forem mais amadurecidos, tiverem mais encarnações, trabalharam mais para o seu conhecimento, de modo que Deus não obriga os filhos a nada. Agora, o filho também tem que procurar conhecer-se. Ele tem que procurar um meio de saber quem ele é. Por que eu estou aqui na terra? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci filha do meu pai, da minha mãe? Por que os meus pais partiram logo da terra? O Espiritismo nos dá todo esse conhecimento. Então, e o Espiritismo exige que a pessoa tenha uma fé raciocinada. É muito admirável de saber que nós estamos no século XXI e tem gente que está agindo como animal. Gente que está tendo procedimentos como verdadeiros espíritos das trevas. Quantas encarnações já não tiveram e ainda não partiram para o raciocínio? Nós temos que usar a razão, meus irmãos. O neoplatonismo, que é uma doutrina do Platão, prega isso, que é muito importante o sentimento e muito importante a razão. Mas um sentimento sem rédeas, que é a paixão, é como se fosse um cavalo solto, bravo, que não é adestrado e não consegue se controlar. E tem gente que ainda, infelizmente, não estamos aqui para julgar ninguém, porque a gente sabe, o Espiritismo explica, né? Porque que uns têm um maior entendimento, outros não. Mas tem gente que tem a possibilidade já de raciocinar e continua insistindo no erro. Tem espíritos que estacionam na sua estrada evolutiva porque ele vai, vem, comete um erro. Vai, vem, insiste no mesmo erro. Vai, vem, continua errando. E não para pensar nas atitudes que tem que tomar no dia a dia. Então, veja que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. Quem somos nós? O mundo está cheio de informações. Quantos profetas vieram? E depois veio Moisés com o decálogo, veio Jesus com a segunda revelação da lei de Deus, veio o Espiritismo com a terceira revelação da lei de Deus. Quantos ensinamentos importantes que a gente deve usar do raciocínio para compreendê-los e mudar o nosso modo de ser, meus irmãos. Então veja que a gente, ser cristão é isso, vivenciar o amor, vivenciar a igualdade, a fraternidade, e Deus sempre aguarda o nosso aperfeiçoamento cada vez mais, de modo que essa parábola, ela vem nos incentivando a uma mudança, e que Deus está fazendo o quê? Respeitando o livre-arbítrio de cada um. Por que será que Deus está respeitando o livre-arbítrio de cada um? Está respeitando porque o livre-arbítrio depende da evolução do ser humano. Conforme a evolução, é a capacidade de escolha que ele tem. Então Deus respeita, até que nós possamos um dia chegarmos a ser anjos e arcanjos através da estrada da evolução. O terceiro aspecto desta parábola, o que significa trabalhar na vinha? Né? O que será? O que aqueles meninos tinham que fazer na vinha do Senhor? Do ponto de vista das leis de Deus, a lei
diz: vai trabalhar na minha vinha. Isso quer dizer, cumpre o teu dever. Isso é trabalhar na vinha. Cumpre o teu dever. Corrige-te. Aperfeiçoa-te, procurando corrigir a ti mesmo. Né? Nós achamos que os outros são errados. A gente adora achar defeito no outro. Né? Mas os nossos defeitos, nós não queremos, nem queremos saber. Na verdade, a gente tem que olhar para si primeiro. E os outros, como é que eu tenho, qual é o meu comportamento diante das outras pessoas, dos meus irmãos? É compreendê-los tal como eles são, tais como eles são. Eu tenho que entender o meu irmão, porque ele age daquela forma. Eu não tenho que ficar botando defeito, porque o meu defeito é muito maior, muitas vezes. Eu tenho que me olhar, eu tenho que olhar dentro de mim, fazer uma viagem interior, como manda a Joana de Ângeles. Então, nós temos que prestar atenção no que somos, o que fazemos. Como é que eu sou? Será que eu sou egoísta? Será que eu sou bondosa? Será que eu sou um bom chefe de família? Será que eu crio bem os meus filhos? A gente só enxerga defeito nos outros. Nós precisamos olhar para dentro de nós e as mínimas, digamos assim, as coisas mínimas da vida, nós precisamos prestar atenção a elas. Caso contrário, não chegaremos à perfeição nunca. Então, meus irmãos, é isso que é trabalhar na vinha, é fazer o bem, fazer aos outros o que não deseja que os outros te façam, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Aqui está uma história muito interessante. O maior mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Bom, começa aqui. Amar a Deus é um problema meio sério na atualidade. Todo mundo sabe que é o maior mandamento da lei de Deus. Mas quem ama a Deus? Eu tenho um trabalho, né? Eu sou passista, estou no centro, preciso fazer passe. Não tenho passe trabalhador. Eu sou uma peça importante. Está cheio de gente que está precisando do passe. Mas eu, ao invés de escolher ir para o meu trabalho, eu escolho outra coisa. Vou ficar aqui porque hoje tem o baile da terceira idade, vou arrumar tudo que eu preciso e balbal para o centro espírita, para o trabalho. Quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu estou dando atenção a Deus ou mais ao meu egoísmo, à minha vaidade, entende? Aos meus defeitos de estar muito apegados às coisas da terra. Então, eu tenho uma reunião de estudo, né? Agora, infelizmente, muitos dos nossos companheiros acham que não precisa estudar. Né? Mas está lá, não está lá. Eu tenho que estudar. Só a verdade nos libertará. E para conhecer, a gente tem que conhecer a verdade vai nos libertar. Mas eu tenho que conhecer a verdade. Saber que verdade é essa. Aplicar essas verdades, que são as verdades espirituais, que são das leis de Deus. Então eu amo a Deus como? A hora que dá certo. Hoje eu fui lá assistir o centro, uma palestra, entende? Já assisti, já cumpri com minha obrigação nessa semana. Eu amo a Deus. Se você ama a Deus, você tem que amar ao próximo. Como é que eu demonstro que eu amo a Deus? Fazendo bem pelo próximo. Quando eu faço bem ao próximo, eu demonstro que eu amo a Deus, porque Deus quer ser amado desta forma, que os seus filhos queridos se reúnam para ajudar os seus irmãos. E para eu ajudar o outro, eu tenho que olhar para mim também. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu posso ajudar o próximo se eu não me cuido? Eu bebo
dos psicólogos estão lotados, porque os conflitos são muitos, porque a pessoa não se ajuda. A pessoa, ela faz o que acha que é bom, mas nem tudo que a gente acha que é bom é bom. Então, nós temos que prestar atenção nisso, cara. Eu estou falando aqui, não estou falando para vocês, estou falando para mim também. Eu tenho que prestar muita atenção no que eu faço e mudar meu jeito de ser. Isso é mudança. Eu tenho que sair da ociosidade, da preguiça de ir ao centro, a preguiça de fazer parte de uma assistência social. Eu tenho que deixar essa preguiça do lado e ir trabalhar, porque trabalho é movimento é mudança. E essa mudança, ela me ajuda e ajuda toda uma sociedade. Então, meus irmãos, a gente precisa pensar nisso. Então, trabalhar na vinha é uma coisa muito importante, né? Porque o que Deus quer, na verdade, eles são atitudes. Deus quer atos e não palavras, não é? Tem até um provérbio que as turmas falam assim, que de boas intenções o inferno está cheio. Nós sabemos que não existe inferno, né? Esse é um ditado popular aí. O que quer dizer isso é que não adianta eu bater no peito, orar todo dia, ir para a igreja ou para o centro, e depois eu não ajo como uma pessoa cristã, que ama, que se doa, que perdoa, que não guarda ressentimentos. Veja que não é tão difícil ser cristão. Um pouquinho, né? Mas um pouquinho de força de vontade é bom. Certo? Então, veja bem, gente. Nós, aqui, na nossa conversa, nós temos que entender que Deus respeita o livre-arbítrio de cada um e a liberdade de consciência. Então, se a pessoa ela está amadurecida, ela começa a melhorar-se. Se ela não está amadurecida, ela ainda vai ter que reencarnar muitas vezes, passar por experiências, às vezes até dolorosas. Mas, na verdade, vai chegar um dia que ela vai aceitar. E Deus espera, Deus aguarda, Deus tem paciência. E que paciência tem Deus, não? Entende? Então, Ele respeita a liberdade de escolha da pessoa. Respeita a liberdade de pensamento, de consciência. Então, essa parábola, meus irmãos, ela nos remete a um ensinamento muito importante que está lá no Livro dos Espíritos, quanto à liberdade de pensamento e de consciência, na questão 836. Allan Kardec pergunta aos espíritos: o homem tem realmente o direito de pôr em traves a liberdade de consciência? Né? É claro que não. Na resposta, os espíritos deixam claro que o homem não tem direito de pôr em traves na liberdade de pensar. Então, eu não posso obrigar a pessoa a ser espírita. Vem aqui os doentes precisando de passar pelo atendimento fraterno. Claro que vocês devem fazer as entrevistas necessárias e deve ajudar aquela pessoa nas suas necessidades, dando o evangelho para elas, porque a gente faz um atendimento fraterno. Antes dos passes, a gente tem que dar o evangelho, porque a cura real se opera com a purificação do espírito. Então, a pessoa que vem ao centro passar pelo atendimento fraterno, ela tem que entender isso. Há pessoas que querem resultados imediatos. Elas querem tomar o passe, melhorou um pouquinho e cai fora. Às vezes a pessoa até obtém a cura real com o passe, quando ela tem merecimento, que tem muita fé. Mas a verdade, meus irmãos, que a cura para Jesus é de ordem superior. É um chamamento para que as pessoas busquem o conhecimento das verdades espirituais. Assim aconteceu com os 10 leprosos,
que 9 leprosos foram curados e, na verdade, eles não voltaram nem para agradecer Jesus. Mas um deles, que não era também, ele era ainda samaritano, voltou, porque, mas, olha, eu fiquei curado, mas que força é essa? Então ele começou a se preocupar com este homem Jesus, quem era ele, qual a sua filosofia. E a mesma coisa tem que acontecer com aqueles que procuram o centro espírita. Eles tomam passo para aliviar as suas dores, mas eles têm que ser conscientizados que a cura real depende da nossa mudança comportamental e que o Evangelho é a solução. É claro que muita gente não é espírita, mas que eles procurem, depois que passaram pelo atendimento, que eles procurem então uma casa religiosa que fale de Jesus, para eles continuarem, eles têm que mudar o seu comportamento. Senão ele fica bem 1 mês, 2 meses, depois ele não volta mais para o centro onde ele foi tratado, e aí ele fica falando para todo mundo, aquele centro não é bom, não é forte aquele centro, né? Então ele vai procurar outro centro, e vai de centro em centro, quando na realidade a cura depende da mudança comportamental para o bem dessa pessoa. É isso que a gente tem que conscientizar. Só que eu estou falando isso, não é para a gente obrigar a pessoa que vem a ser espírita, porque vai depender da maturidade de cada um. Uns se dão bem no catolicismo, a gente não pode. O espiritismo, ele é um auxiliar das religiões. Ele não condena nenhuma religião, pelo contrário, ele é um auxiliar, entende? Então, a gente não pode obrigar a pessoa a ser espírita, ou obrigar a ser outra coisa católica, porque Deus espera e aguarda a gente com muito carinho e tem paciência com todos nós. Então, meus irmãos, veja que nós não podemos, até dentro do nosso lar, a gente tem que dar evangelização infantil, nós temos filhos, a gente tem que trabalhar o espiritismo com eles desde pequenos. Depois eles crescem, mas se eles não têm a tendência, nós sempre vamos orientando, mas nunca obrigar. Nós não podemos obrigar, a convicção nos impõe. E aí Deus fez isso, Ele não obrigou nenhum dos seus filhos, Ele não obriga nenhum dos seus filhos a estarem com Ele imediatamente. Ele está aguardando esse filho amadurecer para as verdades. E assim, meus irmãos, a liberdade, né? Deus, então, Ele não nos obriga a nada. No caso da parábola, o pai deixa seus filhos fazer as suas escolhas. E Ele sabe que cada um assimilará a verdade a seu tempo, né? Então, a lei divina é uma lei, né? A liberdade é uma lei divina, né? E que Deus quer é que cada um venha a conhecer essas verdades espirituais pela doçura, pela persuasão, não pela força nem pela violência. As pessoas da época de Jesus não entendiam Jesus, achavam que ele ia impor, que ele ia destruir todo o judaísmo e até tomar as terras aos romanos, aos hebreus. Não era nada disso. Nada disso. Jesus veio falar de um outro reino e que esse reino tem que ser aceito pela consciência, pelo estudo, pelo conhecimento daquelas verdades que sempre vêm para nós, para nos ajudar a ser felizes, né? E Jesus também era assim, né? Jesus, ele não obrigava ninguém, ele persuadia. Aquele moço rico, o moço rico foi procurar Jesus, perguntando: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O mestre falou para ele: você conhece os 10 mandamentos da lei de Deus? Ele recitou todos os mandamentos da lei de Deus. Muito bem, agora você vai, vende tudo o que tem e venha me seguir. E o moço estava amadurecido para isso. Ele não tinha que vender tudo o que tinha, não. O que Jesus queria dizer é que ele não podia se apegar às coisas da terra, estar apegado, porque quem se preocupa com coisas da terra não tem tempo para as coisas
Jesus falou para o moço: vai, vende tudo que tem e venha me seguir. Vende tudo que tem, quer dizer, deixa um pouco as coisas materiais e procure as coisas de Deus. Agora, se vocês acham que o moço voltou, né, ele está muito mais preocupado com os sítios, com as fazendas, entende? Ele não voltou de jeito nenhum. E o que fez Jesus? Mandou chamar? Não. Jesus sabia que aquele rapaz um dia iria entender direitinho essas verdades que ele estava trazendo. E assim, meus irmãos, nós já vamos chegando ao nosso fim, né? Fim da nossa conversa. E já disse até para vocês que o nosso livre-arbítrio, ele depende da nossa evolução. Por isso que não adianta eu querer impor uma ideia se a pessoa não tem uma evolução para entender os efeitos daquela ideia, né? E é só no regime de liberdade que se consegue promover o aperfeiçoamento moral individual. A ideologia cristã é essencialmente liberal. O seu objetivo é tornar os homens independentes. E Paulo de Tarso dizia: onde há o Espírito do Cristo, há aí a liberdade. Então, meus irmãos, Herculano Pires sempre diz, ele tem um livro que ele fala assim, que nós evoluímos de queda e ascensão, caindo e levantando, até chegar a um determinado ponto que a gente já sabe o que é certo, então a gente não cai mais. Tanto é que vai chegar um ponto do nosso teor espiritual, de superioridade espiritual, que a gente não vai precisar fazer escolha. Porque você vai chegar numa superioridade moral que você sabe o que é o certo. Não vai precisar fazer escolha. A escolha é nessa caminhada aqui de plano de prova de expiação, aí da regeneração. Mas um dia não vamos precisar mais, porque seremos anjos e arcanjos, somos seres imortais, nunca mais nós vamos deixar de existir. Por que chorar agora? Pensa, meus irmãos, nós estamos no segundo degrau na escala evolutiva. Nós temos um plano primitivo, o plano de prova e expiação é um plano que é o nível da Terra, e depois vem a regeneração, que tem mais na dualidade bem e mal, vai ter mais coisas boas do que ruins. E em mundos felizes a gente nem vai mais reencarnar, em mundos celestes ou divinos, imagine que a gente vai viver eternamente. O que nós vamos conhecer? O que a gente vai ver nesse mundo de meu Deus? Então, a gente aguenta um tranco agora, enquanto estamos no plano de prova e expiação, porque tudo depois será alegria. A gente não pode se desanimar, meus irmãos. A gente não pode perder esperança, viu? Então, terminando, o que significa trabalhar na vinha do Senhor? É cristianizar-se para alcançar uma mudança de conduta. E o que é a mudança de conduta? A mudança de conduta, meus irmãos, nós temos que saber para que lado nós vamos. Se nós estamos no caminho errado, a gente tem que buscar o caminho certo. A gente tem que mudar a nossa atitude. O que não podemos fazer é estar no caminho certo e ir para o lado errado. Que aí nós estamos não evoluindo, porque não existe evolução, mas estamos estacionando, né, na nossa evolução mesmo. Então veja que a gente tem que mudar o modo de ser e pensar que a alegria que a gente vai ter é quando a gente faz a alegria dos outros, como disse Chico Xavier. E Tadeu era um discípulo de Jesus que um dia reunido, naquele livro Jesus no Lar, conta isso. Ele estava reunido com Jesus na casa de Pedro. E o Tadeu reclamava que ele não era feliz porque ele não sentia a compreensão das pessoas. As pessoas não entendiam o trabalho dele, não entendiam o que ele fazia de bom. E Jesus falou, mas o que é
você quer que o mundo seja muito bom, muito feliz para você, seja você em primeiro lugar a mudança que você quer ver no mundo. Isso Jesus falou para Tadeu e Mahatma Gandhi também fala essa frase. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Então, se eu quero um mundo melhor, eu não vou esperar de cima. Eu não vou pensar que as coisas de Deus virão de cima para baixo. Vem de nós para cima, para a sociedade. É o nosso exemplo. É a nossa mudança que vai falar mais alto e que vai ajudar a transformação das pessoas que transformarão o mundo para o bem. Eu agradeço muito a atenção de vocês e peço mil desculpas por não termos chegado no horário, né? E que Deus abençoe a todos. Eu fiquei muito feliz em me dar essa oportunidade. Ok? Que Deus ampare a todos vocês, seus familiares, e vocês voltem bem para os seus lares. Que a paz esteja com todos. Muito obrigado, Ana Nilza, por senhora ter vindo até nós, nos trazer a sua mensagem, a sua palavra, e esperamos repetir essa experiência uma nova vez, sem os percalços hoje, para que a senhora fique mais à vontade e fique nos dar maior prazer ainda, viu? Muito obrigado a todos. Vamos fazer então, a título de prece, a leitura de uma das mensagens recebidas nos nossos trabalhos práticos, e após os nossos irmãos passistas já estarão aguardando para os passos, tá? Aos homens de bem, faz de tua vida exemplo, faz de teus pensamentos luz a teu irmão, perdoa aqueles que te odeiam, busca refrear a tua língua da maledicência. Jesus aqui esteve, andou pelos mesmos caminhos, encontrou as mesmas pedras, para te mostrar que é possível. Ele, o mais puro dentre todos a encarnar neste planeta, morreu entre dois ladrões, dando exemplo mesmo em seu último suspiro. O nosso pastor deixou-se imolar como o Cordeiro de Deus, homem de bem, que o bem seja audacioso e nunca se cale frente ao mal.